irmãos, que a graça do nosso Deus esteja conosco nesse momento tão importante. Nós vamos estudar na palavra de Deus a respeito de Deus, do ser de Deus. Terminamos o estudo que tratava de adoção e vamos para o momento do estudo onde nós vemos de Deus e da Santíssima Trindade. É importante conhecermos sobre o nosso Deus, para que a gente não seja levado por ventos de doutrinas, por heresias. Quanto mais a gente conhecer o nosso Deus, mais em paz nós estaremos. Se você observar a paz que Jó teve, depois que conheceu Deus mais intimamente, nem todas aquelas aflições que ele estava sofrendo foram suficientes para tirar a paz dele. Ele chegou a dizer que conhecia Deus e ouvir falar, mas depois de tudo que ele passou diante de Deus, ele conclui dizendo: agora os meus olhos te veem. E você percebe que ele sente paz. Ele diz: eu falava de coisas que não conhecia, coisas maravilhosas demais para mim. Então você observa que a paz envolveu Jó, à medida que ele passou a conhecer mais a Deus. Nós sofremos por falta de conhecer quem de fato é o nosso Deus. E quem é Deus? A unidade trina de Deus. Tem aqui uma ilustração para mostrar a respeito desse Deus trino. É um único Deus, porém que ele subsiste em 3 pessoas. E aqui você tem essa ilustração. O Pai, ele não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. São 3 pessoas distintas. Mas se você olha para o Pai, você vê que o Pai é Deus. Se você olha para o Filho, você vê que o Filho é Deus. Se você olha para o Espírito, você vê que o Espírito é Deus. Então os 3 é o único Deus verdadeiro. É complexo, mas é o que a Escritura ensina. Então nós vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito de quem é Deus. E a confissão de fé do Westminster, ela vai tratar, buscando nas Escrituras, todos os aspectos ali que nós podemos conhecer na Bíblia a respeito de Deus. E ela diz o seguinte, que há um só Deus, vivo e verdadeiro. Um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é o Espírito, ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então isso é tudo que nós veremos no decorrer dos nossos estudos, porém hoje nós veremos
faz questão de, na introdução, dizer quem ele é. Deuteronômios, capítulo 6, do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então não há outro. O Senhor, nosso Deus, Yahvé, Jeová, Ele é o único Senhor. Isso aqui era quando Moisés ia entregar as tábuas da lei. Então o povo precisava ter consciência disso. E a Bíblia deixa isso bem claro. O que dizer os deuses dos povos e dos ídolos? O que dizer desses deuses que os povos adoram, que os povos idolatram? E que muitas vezes passa até a contaminar aqueles que conhecem o Deus verdadeiro. Porque, por exemplo, o povo de Israel, quando saiu da escravidão do Egito, eles se habituaram em ver ali ídolos e deuses e ídolos. Eles se contaminaram de tal forma que só foi Moisés passar do tempo que eles haviam determinados para esperar. Quando passou desse prazo, pediram a Arão para construir um bezerro de ouro. Então vocês observam como é frágil, né, a nossa fidelidade a Deus. É como se a gente estabelecesse limites, metas. Não, Deus, se tu vier nesse tempo, eu deixo de confiar, eu deixo de esperar em ti. Foi o que aconteceu com o povo do Egito. Mas o que dizer desses deuses, dos povos que adoram esses ídolos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 8, do 4 a 6, ele diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então ele está deixando bem claro que você não precisa temer nada. Nossa, isso daqui foi sacrificado ao ídolo, nossa, aquilo dali. Não, para não escandalizar, você deve ter um certo cuidado. Mas porque aquilo vai te fazer mal? Porque veio de um ídolo, porque foi oferecido? Não, o ídolo em si não é nada, só existe um Deus. Um Deus. E aí, os chamados deuses, o que eles são? Porque muitos consideram deuses em algumas culturas, por exemplo, a cultura grega, existiam milhares e milhares de deuses. No Brasil também, você vê que tem algumas religiões que estabelecem ali as suas entidades, os seus deuses. Mas e o que dizer desses que são chamados deuses? Será que Jesus Cristo tratou desse assunto? Por quê? Paulo ele diz assim, agora, versículo 4 e 6, ele diz: porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, aqui parece que Paulo até está reconhecendo que existem muitos deuses e muitos senhores, mas não é bem isso. Esses se chamam deuses, ou chamam a esses de deuses. E de fato, Jesus Cristo tratou de uma situação dessa. Não sei se os irmãos lembram, quando estavam interpelando Jesus Cristo, que Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Aí os judeus ficaram furiosos: tu te fazes Deus, tu te fazes a ti mesmo Deus. E pegaram em pedra para jogar em Jesus. E Jesus lança um contra-argumento ali, aquela atitude deles, um argumento bem interessante. E Jesus Cristo vai buscar esse argumento do Velho Testamento, da própria palavra. Veja só, Jesus reconhece a existência de outros deuses. Em João, no Evangelho segundo João, capítulo 10, do 33 por diante, diz: respondeu-lhes os judeus: não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes
falou isso? Veja só. E ele continua: se ele chamou a deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Então era mais para deixar eles ali sem palavras. Ora, se eu sou superior a qualquer outro, e o Pai me enviou e me ungiu, como vocês, que chamam deuses uns aos outros, porque está escrito assim, vão me condenar por isso? Era mais para que eles ficassem sem argumento. No entanto, o que Jesus está citando é o texto lá de Salmo, mas está tratando da autoridade que Deus deu a algumas pessoas, a juízes, a governadores, a pastores, a autoridades. Deus revestiu pessoas de autoridade. E nesse contexto de autoridade, Deus diz: sois deuses, mas no sentido de que essas pessoas receberam uma autoridade superior a outras pessoas, que elas podem julgar. Olha só Deus teria o direito de julgar e de condenar. No entanto, Deus instituiu autoridades no mundo, deu essa condição, e aí chama, no sentido de dizer: olha, vocês parecem com Deus, porque vocês podem até julgar, e condenar. Vocês têm poder sobre as outras pessoas, de determinar o destino delas, como Deus faz de forma absoluta. Deus faz de forma absoluta, os homens fazem de forma limitada e muitas vezes de forma equivocada, mas que ninguém pode questionar que receberam essa autoridade. E aí Paulo ele diz assim ainda, em 1 Coríntios capítulo 8, do 4 por diante: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Percebem aqui a semelhança entre Jesus e o Pai? Há um só Deus, mas observe, de quem são todas as coisas. Aí diz: e Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e para quem existimos, para o nosso Deus e Pai. E para Jesus ele diz: e nós também para Ele. Então, essa autoridade, esses princípios, valores, atributos que o Pai tem, todos igualmente o Filho tem, e todos igualmente o Espírito Santo tem. Por isso que os três são o único Deus, o único, vivo e verdadeiro. Veja, é um privilégio muito grande você saber que de tantos milhões de deuses que existem na terra, que criaram, o seu é o único vivo, é o único verdadeiro. Que privilégio imenso! Não pare para pensar nisso, reflita nisso, porque quantas pessoas no mundo não andam perdidos, clamando, fazendo votos, pagando promessas, fazendo de tudo a deuses que não são deuses, e você tem o acesso, pertence a esse único Deus vivo e verdadeiro. É o que Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 1, a primeira epístola, do 9 por diante. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Agora, meus irmãos, é preciso que se faça
aquele que se converteu a Ele. Se converter é você mudar de direção, é metanoia, é você mudar de pensamento, de princípios, de propósitos, de valores, é você estar numa direção, de repente você para e diz: não, a mim foi revelado que existe outro caminho, e aí você vai na outra direção. Se converter é isso, ao Deus vivo. Se você tem um Deus vivo no seu coração, então você se converteu. Mas se você ouviu falar desse Deus, acredita que o serve, mas continua no mesmo estilo de vida, inútil e fútil, não, você não tem o Deus vivo e verdadeiro. Você apenas o conhece de ouvir falar, mas não tem. E aí ele continua e diz assim: ó, vocês se converteram ao Deus vivo. Para quê, meus irmãos? Para servi-lo. Porque existe algo muito terrível acontecendo no meio evangélico também. As pessoas parece que não veem Deus como Senhor, mas como servo. Parece que é Deus que serve essas pessoas, como se essa pessoa fosse Deus e Deus fosse aquele que tem que fazer tudo o que o sujeito pede. Mas, meus irmãos, o texto deixa bem claro que os tessalônicos, eles deixaram os deuses para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então nós temos que ter esse propósito no coração, de servir a Deus. Aí eu não vou pedir nada a Ele não, para Ele me servir. Vai, você pede, mas Ele faz do jeito dele, quando Ele quer. Por exemplo, Marta e Maria, elas queriam que Jesus Cristo viesse e logo curar o irmão. Só que Jesus Cristo não queria curar ele, queria ressuscitá-lo. E elas ficaram chateadas com Jesus Cristo. Agora, Senhor, já está morto. Percebe que tem que ser da forma dele, do jeito dele, na hora dele, é melhor. E quando a gente o serve, a gente entende isso. E diz: não, és tu, Senhor. Na hora que o Senhor quiser, o Senhor fará. E você clama, e você pede, mas sempre com aquele temor e respeito, porque é o Deus vivo e verdadeiro que você serve. O Deus, verdadeiramente Deus, é o único, a esse a quem você serve. Jeremias capítulo 10, versículo 10 diz: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Veja, é esse o Deus a quem você serve. O Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Será que Deus tem motivo para se indignar conosco? Será que tem alguém aqui que pode dizer: não, comigo não, Deus comigo está sempre satisfeito, Ele nunca se indignará comigo? Todos têm pecados. Deus teria motivos, sim, muitos, para se indignar com você. Se as nações não podem suportar a sua indignação, imagine se Ele se levantasse indignado contra você. Você não suportaria. Sabendo disso, esse Deus único e verdadeiro envia seu Filho, Deus eterno, para se encarnar. E a indignação que você merecia é lançada sobre Ele na cruz, sobre o Filho dele na cruz. Então todos aqueles pecados que mereciam a indignação de Deus saíram de você e foram para Cristo. E Deus o Pai descarregou toda a sua indignação. As nações não podem suportar, mas o Filho de Deus pôde suportar.
quem você reconhece como Deus? Parece uma pergunta sem sentido, mas não é. Porque muitas pessoas com os lábios reconhecem Jesus Cristo como seu Deus, mas com seu comportamento, o seu estilo de vida, reconhecem outras coisas, ou o dinheiro, ou os filhos, ou a esposa ou o marido, ou os bens, ou a saúde. Parece para muitos, Deus fica lá em terceiro plano, porque eles estão olhando para outras coisas e colocando no lugar de Deus. Veja bem, Josué confrontou o povo. O povo que estava contaminado ali com aquela cultura egípcia e dos povos por onde eles passaram, aquelas culturas idólatras. E Josué confrontou o povo no capítulo 24, do 19 ao 21. Então, Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Veja, preste atenção na palavra dura que Josué está dando ao povo. O povo todo lá, realmente diante dele, Josué diz: vocês não podem servir ao Senhor. E por que eles não podiam? Mas Josué vai dizer: porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, pois depois de ter vos feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Porque o que Josué estava dizendo era: vocês não podem servir a Deus e aos deuses estranhos. Não tem como, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso, que não vai perdoar essa transgressão. Ou vocês se apartam desses deuses e servem o Deus vivo e verdadeiro, ou é melhor vocês continuarem na vida que vocês estavam. Aí eles dizem: não, a gente quer servir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele mostra aqui que você não pode deixar que outro Deus assuma o trono do seu coração. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha, o teu Deus é aquele aonde os teus pensamentos se concentram. O teu Deus é aquele aonde a tua mente, o teu desejo, o teu anseio se concentra. Se você só pensa em riqueza, o seu Deus está sendo a riqueza. Se você só corre atrás de riqueza, o seu Deus está sendo a riqueza. Agora, se você se interessa, busca, pensa, ora, medita, reflete e segue a Cristo, então o seu Deus é Cristo. Só que não adianta também você fazer o meio termo. Não, eu sirvo a Deus, mas eu tenho meus. Não, ou é a Deus ou é a riqueza. Ou é a Deus ou é ao mundo. Então você tem que se policiar. Porque o pecado não é malicioso. O pecado é... a carne é astuta. Você muitas vezes está aqui adorando a Deus, mas daqui a pouco a carne faz com que você saia daqui e comece a se preocupar com as coisas que faltam ali, o que vai acontecer amanhã. Daqui a pouco você não está nem aqui, está só o corpo. E isso daí é uma amostra do poder que a carne tem de corromper os seus pensamentos, de corromper a sua devoção a Deus, o seu interesse ao Senhor. Então nós precisamos ter cuidado com isso, se policiar, porque
quadrado, ele vai chegando de fininho até chegar no trono do seu coração. Depois que ele senta lá, ele começa a te guiar com sua ansiedade, com sua preocupação, com suas inquietações, por conta das coisas desse mundo. Ora, cadê as inquietações porque eu não estou sendo tão fiel a Deus? Cadê as inquietações porque eu não oro tanto quanto eu devia? Cadê as inquietações porque eu não estudo a Bíblia, porque eu não estou na igreja? Parece que essas inquietações nem existem. Para muitos, todas as inquietações deles se resumem ao que é material, ao que é físico. E as inquietações referentes aos tesouros do céu, referente a ser fiel a Jesus, referente a servir o Deus vivo e verdadeiro. Então precisamos ter cuidado com isso. Se Ele é o único Deus, se Ele é o verdadeiro Deus, rejeite os outros deuses que seu coração quer fazer como que sejam deuses. Façam assim, como Josué. O versículo 15 do 24. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja, é essa a postura, é essa a atitude. Olha, meus irmãos, eu quero que vocês sirvam a Deus. No entanto, a escolha é de vocês. Vocês é que vão decidir no final a quem vão seguir. Porque vocês já conhecem o Deus verdadeiro. Só que vocês conhecem também os deuses do mundo. E aí vocês vejam. Se vocês vão servir aos deuses do Egito, que os papais de vocês disseram como eram, ou se vocês vão servir aos deuses dessa cidade onde vocês estão, eu só quero que vocês saibam de uma coisa: eu e a minha casa, nós serviremos ao Deus vivo e verdadeiro. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. E se tiver alguma pergunta a fazer, está aberto para que os irmãos questionem, acrescentem alguma coisa, tirem alguma dúvida. Alguém? Há muitos anos atrás, fiz essa comparação aqui, para quem não entendia a trindade do Pai, Filho e Espírito Santo, eu falasse assim, como que você botasse 3 copos, né, de água. São 3 copos, mas a água é a mesma, né? Aí complementa. Não, então, nós teremos esses momentos assim, porque para explicar o que é a trindade é impossível, né? Mas você tem como trazer alguma alusão, alguma ilustração que demonstre um pouco o que é esse sentido. Porque você tem, digamos, você pega 3 copos vazios, pega uma jarra de água e você enche os 3 copos. Aí você pergunta: olha, quantos copos tem aqui? A resposta é 3. Tudo bem. Quantas pessoas há na trindade? 3. Aí depois você pergunta: quantas águas tem aqui? Você não vai dizer: aí tem 3 águas, porque aí tem uma água, H2O. A substância água é uma só e está nos 3 copos. Como por exemplo o fogo. Você pega 3 palitos de fósforos. Quantos palitos tem aqui? 3. Aí você diz: acende os palitos de fósforo. E quantos fogos tem aqui? Não tem nem como dizer fogos, né? E quanto fogo tem aqui? Tem um só. Aí se a pessoa disser: não, eu estou vendo 3. Não, está vendo 3 não. Você unir os palitos, você vai ver que é um fogo só. Certo? Do mesmo jeito a água. Não, tem 3 águas aí. Não, tem não. Bota na jarra de volta. Aqui tem uma água só, porque a substância é uma só. Né? O Pai é um, o Filho é um, o Espírito Santo é outro. Mas é um único Deus. Por quê? Porque a essência do Filho é a
Quem é que faz parte da Santíssima Trindade? Para fazer parte da Santíssima Trindade, essa pessoa tem que ser eterna, essa pessoa tem que ser santa, totalmente santa, absolutamente santa, justa, toda poderosa, onisciente, onipresente. Então esses atributos, aí você sai procurando. Aqui eu não estou vendo nenhum. Aí vai procurando. Entre os animais não tem, entre os anjos não tem, entre os demônios não tem. Quando você chega no Filho, opa, aqui tem esses atributos, então é Deus. E você procura mais e encontra no Pai. Procura de novo no Espírito Santo. Ah, tem mais alguém? Não, só tem os 3 que tem esses atributos. Então pronto, só os 3 são o único Deus, né? Como por exemplo a humanidade. Quantas humanidades existem? Uma só. Não existem milhões de humanidades, existe uma só. Mas como é possível uma só humanidade existirem tantos seres humanos? Porque se eu perguntar quantos seres humanos existem, vocês vão dizer milhões. E quantas humanidades? Uma só. Por que então você faz parte de uma única humanidade? Porque você tem essas qualidades, esses atributos do ser humano. Você olha para um animal e diz, não, sei que aqui não é um ser humano. Por quê? Porque aí você vai contando lá as características. Aí olha para, aqui é um ser humano. Aqui também, ali, aí você diz, pronto, então eu sei porque são seres humanos. Porque tem essas qualidades, tem essas qualificações, tem esses atributos. Então, todos estes fazem parte de uma única humanidade. Os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, fazem parte de uma única divindade, que é ser Deus. Sabe, irmãos? Há mais alguma coisa assim? Glória a Deus. Eu não tinha observado dessa maneira a questão quando o pastor começou a falar a respeito de Moisés, quando ele subiu o monte para receber os mandamentos, e que ele tinha passado todo o tempo que ele tinha determinado que voltaria para o povo. E o povo, achando que Moisés não viria mais, perdeu a fé e mandou fazer deuses que eles pudessem servir. E foi o Deus, o bezerro de ouro, né? Então, hoje, nós podemos observar essa característica em muitos que se dizem cristãos. Entra para seguir a Deus esperando receber alguma coisa de Deus. Quando não recebe, abandona a Deus. Então, é como esse povo que estava no Egito, que esperava que Moisés viesse no tempo determinado, porque Deus tem o seu tempo e o seu modo. O tempo é de Deus, né? E as pessoas querem receber as coisas de maneira rápida, instantânea. Então, o mal do cristão que serve a Deus e é impaciente é isso.